Engole essa! O Yeti conhece o caminho. Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente vai estar entrevistando o pessoal aí da Challenger Series, né, os times que estão chegando aí, o Tier 2 novo do Brasil e os times que estão despontando aí em campeonatos menores também. A gente vai estar entrevistando tanto os jogadores quanto os analistas, os treinadores, para vocês estarem mais por dentro aí do que está acontecendo no Tier 2 brasileiro e vocês também conhecerem essas figuras que possivelmente vão estar no CBLOL, quem sabe no próximo split ou no próximo ano. Vocês já ficarem mais inteirados aí, vocês já saberem para quem vocês vão ter a torcida aí nos outros campeonatos e também para os próximos splits. Então hoje nós temos aqui meu xará, um grande amigo aí de alguns anos, que a gente senta o pau nos times grandes aí já tem um tempo juntos. Iago Cerqueira, mais conhecido como político, carinhosamente apelidado por mim de Tico, que ele fica puto, mas fazer o quê? Mas é o apelido que eu botei nele, ele fica puto de dar a vida comigo. E aí, Iago, quem é você? De onde você veio? De onde você começou? Como surgiu o analista político aí na Robot? Ok, olá galera, eu sou Iago, certo? Sou o cara mais bonito do competitivo, beleza? Depois do Kalec? Depois do Kalec. Acho que até o Kalec e eu disputa, sabe quem é mais gato? Só vai. Então eu sou analista e coach, beleza? Da Robot. Vamos lá, por parte. É, De onde eu vim e quem eu sou, beleza? Eu sou simplesmente. Na verdade, essa é uma pergunta que eu me faço há muito tempo. Quem eu sou e de onde eu vim, mas tudo bem. Eu sou um baiano, ok? E um cara legal. Nada mais que isso. Todo competitivo, certo? Eu trabalhei na Void por um tempo, ok? Foi o meu primeiro time. Não, Eu seu sou. primeiro time oficial. Porque Meu de onde primeiro. você veio, Sandstorm É, teve campeonato que ganhou com sua ajuda, na época que você trabalhava comigo junto. Você era analista da Sandstorm, o único time da Sandstorm que deu certo, o único campeonato que a gente ganhou. Você tava lá, você era de lá. sim, sim, sim. Meu De Deus do fato, céu, de fato. O primeiro time oficial, no caso. realmente. Eu sou estudante de estatística, certo? Estudo de estatística aí, manjo dos números, dos dados, só um pouco. E como é que eu fui parar no competitivo, cara? Foi basicamente isso. Eu passei no teste da Void, trabalhei lá por um tempo. Depois, por ironia do destino, simplesmente alguns times da Tier 3, que são times Tier 3 hoje, tiveram alguns conflitos. A Void também teve alguns conflitos. Eu decidi por sair do time. E o Dr. Puppet acabou olhando meus trabalhos de dados, análises dos times, que na época era times Tier 3. Tem alguns times hoje no Tier 2 e tem os times que estão no Tier 3 atualmente. Uns terminaram, outros não. E ele viu meu trabalho e simplesmente gostou. E basicamente o que eu faço aqui no Brasil hoje é ninguém faz, certo? A prova disso é que os times de CBLOL se fazem eu não conheço, mas os que fazem todos são europeus ou então são gringos. Realmente, essa parte de estatística mesmo aqui no Brasil é bem fraca. Eu, por exemplo, não consigo conhecer ninguém assim de nome, eu não conheço nenhum time que tenha essa parte mais matemática e estatística dos players, né? Não só do nosso competitivo, acho que a nível mundial mesmo é uma coisa bem rara. Eu acho que é uma coisa que começou ano passado. Até Aham, antes não se ouvia falar tanto assim dessa parte de análise mesmo, como tem que ser feita, porque o analista ele era tipo o estagiário do coach até então. E aí quando começou esse trabalho de dados de comparação de farm, de comportamento, né, de pique, quando o pique, o time por que tá picando, o que eles estão treinando na semana, enfim, toda a base de dados dos times competitivos, agora os analistas têm por função fazer essa base matemática, né? E para quem não sabe, o Dr. Puppet, eu não sei se ele é o head coach do time da Robot, mas acredito que seja. aham, sim, É é. ele, não lembrava se era ele ou era o Otto, nem sei se o Otto tá lá ainda. Mas, enfim, é um cara que foi coach da KLG, né? Antes de vir dar coach em times do Brasil.
E fez um trabalho muito bom lá, prova disso que veio pra cá. Aqui um cenário que é um pouco mais desenvolvido que o Latam. E tá fazendo o trabalho dele fluir, tô gostando bastante do time que ele tem. Tô gostando bastante de como eu tô vendo a Robert se desenvolver. Mas agora voltando pro nosso assunto principal, né? Falamos agora quem é você, agora que sabemos quem é você. Mas tem até uma curiosidade pra galera. Hum, Esse problema de não ter alguém que faça um trabalho estatístico, analítico, acontece em todas as áreas e todas as profissões do Brasil. realmente. Sim. Pra nós que fizemos É, engenharia, a gente sabe bem disso. uhum. E diferente do que muitos não sabem ou acham, a faculdade de estatística, a universidade de estatística forma muito poucos alunos. Tem muito poucos alunos. Simplesmente é bem igual a físico, ok? Bacharelado. Então, poucas pessoas conseguem terminar e saem, com todo respeito, vão fazer engenharia ou matemática, que é uma coisa bem mais simples. Realmente, mas é verdade mesmo. E sim, a prova disso é que as empresas pegam alunos de estatística na faculdade para trabalhar mesmo, 6 horas e pagando salário, que pagaria outros estatísticos já formados, só pelo simples fato de não ter estatísticos formados. Então, é carente. É um nicho de mercado aí que pouco aproveitado aqui no Brasil e, como sempre, tudo que é pouco aproveitado tem carência, né? Não é só dessa área, temos outras áreas também bem deficientes, mas realmente estatística é uma parada legal e não tem tanta gente assim. E serve pra muita coisa, pra vários jogos e também pra fora deles, que é a parte mais da hora disso. Ser realmente aproveitado em qualquer lugar. E aí, cara, o que você tá achando do campeonato? Vamos lá. O que é que eu tô achando da Charger Series? Muitos coaches da Tier 3 vão discordar de mim, Hum, mas eu estou gostando. Eu estou gostando porque dá mais estabilidade. Não tanto quanto deveria, claro que uhum, ainda é um cenário em crescimento, mas dá mais estabilidade para os times da Tier 2 e uhum, para que os jogadores possam focar apenas no jogo, sabe? sim, Não tem aquele problema todo de dinheiro, de organização, tratar os jogadores como nada, ou coisa do gênero, certo? uhum, Que muito já aconteceu no cenário BR. verdade. Dá uma certa estabilidade para os jogadores. E o melhor de tudo, garante acesso de um time novo, todo split no CBLOL. Exatamente. Isso é uma coisa que realmente veio até trazer empresas para poder estar apoiando esses times aí, né? Deu um auxílio para quem realmente estava precisando. A gente tinha uma carência muito grande, tanto na Tier 2 quanto na Tier 3. Acho que o maior problema que isso causou foi o fato de ter afunilado muito a Tier 2, né? A gente tinha uma gama de times muito grande na Tier 2. Acho até que alguns nem mereciam estar lá realmente, mas eu acho que teve time aí que acabou meio que se ferrando de tabela. Mas acho que Sim. até pro CBLOL mesmo a gente já pode ver isso. Eu acho que já deveria ter mais times no CBLOL. Eu acho que tem mais gente que tem condição de lutar frente a frente aí com os que estão disputando agora. Porém, né, fazer o que? São as regras. A Rito decidiu assim. Rito Gomes quis assim. Fazer o que? Ah, Vamos do jeito que dá, né? Falando um pouco aí agora do que você viu dos jogos, como que você tá analisando as partidas aí? Você acha que tá um nível muito abaixo do CBLOL? Você acha que realmente é algo muito gritante entre o Tier 2 e o Tier 1 atual? depende. Depende do ponto de vista. Tem times que estão há anos-luz de todo o cenário, de um cenário como um todo. E tem times da Tier 2 que tem o mesmo nível de times da Tier 1, certo? E tem times da Tier 2 também que não tem o nível suficiente ainda, tanto para os times da Tier 2 quanto para os times da Tier 1, ok? Uhum, Então você tem uma discrepância muito grande de, 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 de habilidade dos times, uhum, certo? Que também talvez seja ocasionado pela defasagem das staffs brasileiras, entendeu? uhum. Tem muito pouco coach e muito pouco analista de fato bom. Coach todo mundo pode dizer que é, Exatamente. analista todo mundo pode dizer que é. A questão é Exatamente. ser bom. Até porque a Então acho questão que de estilística de trabalho não influencia tanto. Realmente o problema é o cara que bate a cabeça dele ali no draft, é o cara que bate a cabeça para trazer estratégias de fora e que realmente entende as estratégias e disseca elas de forma correta para poder aplicar aqui.
Porque existe todo um trabalho de adaptação, que eu reparo principalmente no Tier 2 hoje em dia, eu reparo esse trabalho de adaptação do meta. Eu vejo que o Brasil ele tem muita dificuldade em quando tem um meta novo, ele conseguir adaptar as coisas. E é difícil a gente ver alguma coisa criada aqui, né? A gente vê que realmente a gente só copia o que acontece lá fora e mesmo assim, às vezes ainda faz isso muito mal. Sim, de fato. É o que acontece. Criar algo é bem complicado. Tem que Sim, ser muito overpower pra simplesmente criar algo e criar e fazer entender essa tendência do cenário. Eu acho que ainda tá muito novo pro Brasil, ainda como um todo, tanto para staff quanto para jogadores, uhum, criar uma tendência de jogo. Mas apesar de que a gente tem a nossa própria tendência. exatamente. Mas de fato as pessoas pesquisam muito pouco, quase nada, sobre piques, bans, por que picar, por que banir, ou então macro e muitas vezes micro. Sim. Micro acho que é o de menos, que os jogadores do competitivo, eles assistem coisas de fora, replays de Pra quem não fora. sabe, gente, a diferença de macro e micro, eu vou dar uma enxugada bem leve, é óbvio que é tipo bem mais difícil do que só isso, tá? A diferença de macro e micro é o que o macro ele implica na tomada de decisão, ele implica no como você usa o mapa, para onde você vai andar, no caso o path do seu time, como você vai executar sua estratégia, a estratégia que você vai adotar, e o micro ele está mais relacionado à jogabilidade, a um determinado posicionamento de ward que também está no macro, mas também no micro ele tem muita influência, o como você vai conduzir a teamfight, para quais lugares você vai escolher a luta, são coisas, digamos assim, que jogando você consegue tornar mais palpável, mas o macro é uma coisa que depende muito da dita estratégia. Então é algo que os coaches precisam trazer, os analistas precisam trazer, porque o jogador, ele por função, não tem que saber isso. Essa é a verdade. Né? Ele tem um mínimo de entendimento pelo que ele joga, mas ainda assim é uma coisa que alguém de fora teria que trazer para poder trabalhar, porque o cara já está preocupado com o pique que ele vai trazer, ele já está preocupado em treinar os heróis, já está preocupado em treinar um monte de coisa do micro, que é realmente a função do jogador. Né? O macro é uma coisa que a gente precisa de coaches melhores e de analistas melhores para poder estar trazendo isso com mais clareza. Eu acho que é o termo correto. Clareza é o que está faltando para a gente para poder dar sequência ao cenário. Eu vejo muito problema de draft hoje em dia. Eu vejo muito jogo decidido no pique aqui no Brasil. Isso é algo bem triste de se ver. Porque errar no draft, beleza, mas quando o draft ele se torna a principal causa da derrota, o jogo fica feio e pro cenário não é uma coisa legal. Ainda mais quando acontece com a frequência que acontece aqui. Não sei se é a partir do mesmo princípio que eu, mas é o que eu vejo acontecer pelo menos em 2, 3 jogos da semana. Isso é muita coisa. Sim, acontece. Muita frequência. As pessoas elas trabalham mais do que deveriam. E como eu disse, como você tem um cenário fraco em questão de staff, ok? O que Uhum, acontece aqui é uma desvalorização da staff muito grande. uhum, O que acontece também nas outras partes do mundo, mas aqui a gente tem a desvalorização da staff e tem a inexistência de uma staff boa. Então tudo isso colabora com que o cenário fique feio. exatamente. Exatamente. Eu vejo, não vou citar nomes, claro, mas eu vejo que tem times que seguram o jogador na equipe pelo fato do cara trazer dinheiro com venda de camisa, com um monte de coisa pelo cara ter imagem, né? E da imagem eles conseguem gerar lucro, mas em questão de jogabilidade, cara, tem telas de certos jogadores que é feio ver o jogo, cara. É realmente feio, você realmente se pergunta por que o cara tá ali, cara. E não é um, dois jogos, assim, a maioria das partidas. Sei lá, eu acho isso um pouco triste, mas acho que por um cenário que está começando realmente, ainda mais porque aqui não é visto como um trabalho propriamente dito, né? Por mais que a gente hoje em dia já assine carteira de jogador, né? O Iago tá há muito tempo também nessa de estar em time e tal, eu criei um time, né? Então, porra, a gente sabe a merda que é para você poder dar as condições certas para o jogador, as staffs elas têm um certo receio, porque ainda assim é um mercado incerto aqui, é um mercado que ele cresce, como eu já disse em outros vídeos, ele cresce, mas ele cresce a passo de tartaruga. Enquanto lá fora nós temos mercados consolidados na parte dos esportes, aqui a gente está engatinhando ainda nesse quesito, por mais que não pareça, porque é uma coisa bem velha, né? A gente tem aqui desde CS 1.5, 1.6, que a gente já vem criando cenário dos jogos, mas
Eu acho que não é só no LoL, eu acho que pra todos os jogos, principalmente pro Dota 2, que sinceramente eu não consigo nem ver o competitivo do Dota crescendo do jeito que as coisas vão. Precisa realmente ter um investimento mais às cegas para poder fazer com que o cenário vá para frente, crie um impulso. Eu acho que tem que começar a largar mais essa parada de jogador de vitrine. O jogador de vitrine ele é legal, mas pro jogo propriamente dito ele não enriquece em nada e pelo contrário, ele tá tirando espaço de gente que realmente deveria estar ali e que se esforça pra caramba e isso também prejudica para você encontrar jogadores novos, porque você começa a criar receio nesses jogadores de se eles vão ser aproveitados de acordo com o que eles jogam ou se é de acordo com o que eles aparecem, de acordo com o público que eles trazem. Então esse monte de perguntas que você traz aí, que você faz, prejudica tanto para os jogadores, quanto para a staff, quanto para o cenário, enfim. É um problema generalizado que a gente vem tendo aí desde os primórdios de todos os jogos, não só do LoL. Sim, sim, de fato. De fato, isso acontece muito, cara. Infelizmente isso acontece. Enfim, falando um pouco do cenário, esses times que estão na Tier 2, cara, qual time você acha que tá, assim, já podia estar no Tier 1, poderia ter tomado vaga de time Tier 1? Vamos lá. Cara, eu não digo a Big Gods, pelo fato de ter algumas peças. Umas peças que poderiam ser melhoradas e as coisas que poderiam ser melhoradas. Eu Uhum. digo que na Tier 2 nenhum time ainda tem nível. Que assim, vamos trabalhar o Tier 1 utilizando PEN e NTZ, ok? E a Cade. E aqui, são os três times realmente que estão ali no mesmo nível. Sim. É quase o mesmo nível, mas vamos lá. É, É, Então, nesse nível, ninguém. sim, Mas no verdade. nível dos outros times, talvez a Bigodes esteja. Talvez a Cade Warriors esteja. Talvez a gente da Robot também esteja. Então é bem complicado saber. A gente só vai saber isso na Relegation. Os três times da Tier 2 da Relegation e desculpe, os dois times da Tier 2 e os dois times da Tier 1. Vão estar lá no acesso. Uma Só coisa pode que, concretizar isso uma coisa quando que chegar eu lá. percebo, né, é que os times da Tier 2, eles têm erros que não são assim, um erro que ele comete num jogo específico. É realmente uma coisa que é um vício do jogo do time, que é um problema incrustado ali e você melhora em outros quesitos, para outras arestas, mas aquele problema ele continua, ele persiste. Todo Sim, jogo. Uma coisa que eu reparo muito, por exemplo, seu time, né? A gente pode sentar o pau no time dele porque eu tô entrevistando ele. Falar mal dos outros e o nego vai ficar, mimimi, caralho, não sei o quê. Mas como a gente tá falando de Robot, Kalegod, a lenda, né? Mencalista, pra quem não sabe, que é o time do Kale que mudou de nome pra Robot. E eles estão aí na Challenger Series, estão jogando muito bem. Sinceramente, é um dos melhores times que eu tô vendo jogar, mas por que caralhos vocês conseguem cagar todo o late game, velho? O que acontece? Qual o tilt que dá que vocês pinam late game? Não dá pra entender isso, cara. o que acontece é que aparenta ser muita ansiosidade de algo bem executado, sabe? Uhum. Que assim, com todos os respeitos aos outros times Tier 1 e Tier 2, exceto INTZ, Cade Que bem. e PEN, nenhum deles entende macro, Verdade. certo? Isso é muito verdade. Nenhum deles entende macro. E Principalmente a, de draft. aham, Principalmente de draft. sim. E a gente tem essa diferença. A gente trabalha o macro dos jogadores, sabe? Sim. A gente tem o Puppet que manja muito de macro, Uhum. trabalha muito macro. Então, a gente consegue executar as coisas, os drafts, tudo direitinho. Só que talvez seja a falta de experiência dos jogadores, com exceção do Kalec e do Boca, são jogadores extremamente experientes. Honestamente, o Boca Júnior é um cara que, mano, eu não sei como que ele, tipo, ele tá no time Tier 2, mas ele é um cara que deveria estar em time Tier 1, cara. Porque Concordo. o que ele Concordo. joga de suporte, eu não sei como é que não roubaram. Quando a PEN ficou sem suporte, eu jurava de pé junto que eles iam dar um jeito de tirar o Boca de vocês, cara. Porque o Boca é um cara que o que ele joga. Eu já vi ele jogando no time do Alex Kidd, né? Acho que foi até mesmo na própria Porque Sim que ele tava. Não foi antes de ir pra vocês? Tava na Bigodes. Ele tava na Bigode. Mas eu me lembro dele ter uma passagem junto com o Alex Kidd.
em um time, do Tier 2 ou no Tier 3, eu não me lembro. Cara, a tela dele é uma parada muito da hora, como ele trabalha a bot, cara. Eu acho que o jeito que ele consegue manter o AD Carry dele safe na lane e também trazendo jogadas com as outras rotas, ele conseguir fazer boas rotações com o jungle, ele conseguir pressionar o mapa muito bem, mantendo o Kalec numa situação safe. Cara, ele sabe a hora certa de sair dos lugares. Esse conceito de macro dele é uma coisa que você vê que é do jogador. Ele já trazia antes. Ele é um cara que ele, assim, é muito diferenciado nesse quesito. Certas horas ele peca na mecânica, sim, mas a mecânica é uma coisa que você consegue trabalhar de forma muito mais prática e você precisa de muito menos coisas para você poder dar improvement na mecânica de um jogador. Mas agora, o macro é algo que você tem que realmente sentar, ler e estudar, sabe? E quando o jogador já traz isso para você pré-pronto, é só você moldar, cara, deve ser uma delícia trabalhar com ele, cara. Aham, sim, concordo. É um jogador muito bom. A única explicação para que eu vejo dele não estar no Tier 1 ainda, talvez tenha sido o ban dele por Elo Job. Só isso. Mas aí a gente olha que tem muito jogador que foi banido, né? É, mas ele foi banido e foi liberado recentemente, sabe? Metade da Cade. É, sim, sim. Metade da Cade é um time de Elo Job. É, são jogadores bons. Todos esses jogadores que são bons, que faziam esse Elo Job, que resolveram vir de fato pro competitivo, simplesmente são todos bons e estão sendo aproveitados com o tempo. É só Sim. ciclo de tempo mesmo. E o Boca aí provavelmente vai estar na Tier 1. Com certeza. Sim, também Olha, acho. cara, Espero muito que com vocês, porque eu sou fanboy pra caramba do time, porque eu sou muito fã do Puppet, sou muito fã seu. Tipo, eu vi o teu trabalho desde o comecinho, lá dos primórdios. Então, é muito foda pra mim de saber, caralho, um cara que, porra, ficava comigo lá, debatendo as paradas, hoje já tá num time da hora, com um cara muito cabeça, com um time bom, com condições reais de estar no Tier 1 e tá, pô, fazendo bonito no Tier 1, cara. Isso é muito brilhante, isso é muito da hora de ver. É uma evolução muito grande esses últimos 2 anos que eu venho analisando isso. É muito maneiro, cara. Sim, sim. É muito top. E Robot, né? A gente já falou sobre os problemas, mas e de onde surgiu? Aqui veio, onde vivem? A Robot, pra quem não sabe, era mecalista, certo? Sim. E antes era o time da Unerd, certo? Verdade, verdade. Era o time da Unerd, depois virou o time da mecalista, certo? E a E única aí, mudança foi o suporte, né? Da foi. Nerd pra mim, Calista. E o top laner, Que entrou o Odysseus, o no Odisseus lugar no do lugar Vert. Do Vert. Então, o que aconteceu? A gente tava mecalista e conseguimos o acesso à Challenger Series. Certo. Beleza. A gente sentou, todo mundo junto, staff, jogadores, e paramos pra pensar. Vamos dar um prazo pra ver todas as propostas, beleza? Do competitivo, de organizações, certo? Uhum. E vamos ver, vamos botar na balança como é que fica melhor. Se ficar bom a gente criar algo nosso, independente, ou então se utilizamos de uma outra organização, já pronto. Uhum. Então, com as propostas todas, nós concluímos que seria muito melhor que jogássemos juntos. Foi a partir daí que surgiu a Robot, certo? E fazendo o papel do advogado do diabo aqui, teve muita proposta de time grande? Teve. Dexterity, essas porra ou... Não posso dizer, não posso falar sobre, Lógico que não pode dizer, porra. Eu só pergunto porque eu sou chato mesmo. mas teve sim. De Tier 1 e de Tier 2 Porra. e de time que, sabe? Você que tem mais contato com o Kalec, né? Eu até pretendia um dia, quem sabe, se eu entrevistar ele, eu vou fazer essa pergunta pra ele também, mas como você vê, depois que ele saiu da CNB, depois daquela má fase, você que teve mais contato com ele, né, num período mais recente depois disso, como que você vê hoje ele, como ele lidar com essas coisas que aconteceram? Você ainda nota algum reflexo disso? Ou ele já passou por cima totalmente e hoje em dia é Calegode na zoeira mesmo e só e acabou? Sim, sim. Hoje em dia eu vejo que é aquela coisa de virar meme, cara, sabe? Uhum. Você vira meme e aí o pessoal começa a pegar no pé. Uhum. Mas independente disso, todos nós sabemos que o Kalec é um cara muito bom e muito feliz. E até isso que eu ia falar. Eu acho que o caso dele foi uma coisa realmente que ele tava numa má fase, mas eu não vi isso tanto como um hate. Eu vi isso mais como uma zoeira mesmo, uma brincadeira. Não é
Não foi tipo como aconteceu com o Lep, por exemplo. Eu acho que são duas situações diferentes. Eu não consigo ver É, como sendo a sim. mesma coisa. É, são diferentes porque o Lep acabou mexendo com o queridinho da galera, certo? Verdade. Não Então, podemos citar nome, mas eu já entendi o recado e é verdade mesmo isso daí. sim, Cara, cara. pior que deu tudo errado pra ele. Ele resolveu fazer brincadeira com o cara no mesmo. Que ele foi pro Mundial e fez aquela sessão de cagadas antagônicas. Meu Deus, velho. Aqueles TPs, cara. É, cara. Eu vejo o Kalec jogando hoje. E umas coisas que eu reparo, por exemplo, ele tem certos costumes dele, né, que ele não perdeu. A exemplo, essa agressividade excessiva de carry. Eu vejo ele jogando de Lucian, eu vejo ele jogando de Cork, e ele realmente tá com dano, tá bem no jogo, ele vai abusar disso até que chega um ponto que muitas vezes ele até se perde, né? A exemplo que eu me lembro nessa última MD3 que vocês jogaram foi contra a Bigodes. A primeiro jogo de vocês foi contra a Cade, né? Aham. Cade Warriors, que vocês ficaram em 1 a 1. Foi, empatamos. Vocês perderam o primeiro jogo por uma pinada épica no pique. E aí no segundo vocês deram outdraft e ganharam o jogo. Vocês estavam no lado azul, primeiro game, não foi? Foi, tava Aí lá. tomaram outpick. E Não, no eu digo segundo. que foi outdraft. Eu digo que foi o seguinte: planejamos algo Só que e deu bad. simplesmente deu ruim, tá ligado? É, essa história aí eu já tô ligado já. Realmente foi bem bad. Essa parada foi bem chata. Mas segundo jogo, conseguiram fazer ali uma estratégia um pouco diferente. Não fugiram tanto do primeiro game, mas mudaram bastante do que traziam na comp. E eu acho até que isso daí deu uma facilitada, porque eu reparei pelos heróis que vocês explicaram, que eu não me lembro de cabeça. Mas eu me lembro que a diferença principal da comp 1 pra comp 2 era a questão do leque de heróis que vocês tinham pra usar em cada lane. Vocês utilizaram, acho que foi o mesmo estilo de comp, acho que vocês tentaram imitar um 3-1, não foi? Ele jogou de Kalista no primeiro, e de Lucian no segundo, ou de Kalista no segundo e de Lucian no primeiro. É, foi algo assim. Foi Foi algo algo assim. assim. Eu não consigo lembrar. Essa última É, MD3 ele jogou de Corcos de 2 games, da rodada foi, anterior. foi. Ele jogou de Cork os dois games no jogo da Bigodes. Mas Contra acho que foi algo Cade, assim mesmo, deixa eu Kalista ver e se Lúcio. tem aqui alguma coisa. Não, não. XLG, por favor, né, velho? Por favor, né? Vamos aprender aqui, ó. O LoL Sports aqui, ó. Olha a diferença de tela. Vou mostrar aqui pra rapaziada a diferença de tela. Pelo amor de Deus, né, velho? Aqui, ó. Tudo bonitinho, os jogos certinho. Semana passada, chega aqui. Tem isso aqui pra gente. Fica complicado de enriquecer aqui a entrevista. Mas, enfim. Eu lembro que o resultado foi bem esse mesmo. Vocês mudaram um pouco da comp, mas deixaram o intuito principal, né? Da comp e só mexeram nos piques e conseguiram adaptar e conseguiram levar o 1 a 1 aí. Já contra Bigodes, chega a ser triste falar, né? Porque vocês deram outdraft jogo 1 jogo 2. Aham. Ganharam o early game de muito. E resolveram perder o jogo. Não tem muito o que Foi, falar, né? cara, sim. Vocês Aí resolveram sim. perder e falaram, não quero ganhar não, 3 pontos, tô de boa, É. sou humilde. Galera, que no time você não precisa de 3 pontos, né, velho? Você spawna os pontos no final do campeonato que falta, você pega o É, primeiro lugar. cara. É Deus aquela no time. ansiedade dos players. Sério. Esse tipo de erro acontece. Acontece. Só Ainda mais no por Tier 2, ignorância. no Tier 1 a gente já vê isso bastante. É, fato, sim. Vide o último jogo que a gente viu aí, segundo jogo Cade Kabum. Foi muito isso daí, né? Além de erro de build de dois É, também jogadores. teve CNB, o Perechuquino, isso é uma amostra grátis. Todos os jogos da CNB foram reflexo disso. Eu não É, consigo me recordar de um jogo que eles tenham começado perdendo de Stomp. Teve um jogo porque- só, eu acho. Teve um jogo 2. Se eu não me engano foi da segunda semana. Deixa eu ver contra quem eles jogaram a segunda semana. A primeira semana foi contra aqui, na segunda semana eles jogaram contra a Cade. É, foi esse mesmo. Que no primeiro jogo eles começaram bem, fizeram um jogo bem parelho. No jogo 2 eles só abriram as pernas e aceitaram. Sim, cara, sim, é. Pois é. Então esse tipo de coisa, elas acontecem, mas não significa que são coisas que a gente não possa trabalhar, sabe? Ou que não estejamos trabalhando. Agora, claro que, como qualquer esporte, alguns problemas, alguns erros muito grandes, demora um pouco pra que você consiga sará-los. Mas acho que o maior problema é o fato do campeonato ser ponto corrido, né, cara? É, cara, mas eu não vejo isso como problema, não. Eu vejo isso como algo bom. É, isso daí é bom a longo prazo, né? Porque se você tem um erro superficial, pra semana seguinte não é tão difícil consertar. Agora, quando a gente vê um problema, por exemplo, como eu vejo na Red Kennedy,
Vejo o problema na Red Canids que é a falta de planos B. Eu acho que toda semana eles tiveram problemas com falta de planos B. Eles vinham com, na primeira semana, com o Aiel, primeiro jogo acabando com o jogo, né? Acabou o primeiro jogo jogando de Zed. No jogo 2 eles tomaram outdraft, tentaram meter um 3-1 mesmo tomando outdraft. E perderam o jogo porque não tinha um plano B. Eles queriam forçar um 3-1 mesmo com uma comp desfavorável. No segunda semana, foi algo em torno disso também, contra a NTZ. Eles trouxeram uma comp de... foi poke, eu acho. Ou foi até um 3-1 de novo. Aí no jogo seguinte tentaram variar e deu tudo errado. E tomaram Stomp. Aí na semana 3, queria jogar contra a CNB, enfim, né? Esse jogo não merece nem ser comentado. O jogo contra a CNB nesse CBLOL, puta que pariu. Tá triste de ver. Ai, cara. Você Bom, é anti-CNB. não sou anti-CNB, cara. Pior que de tudo que eu gosto de todos os jogadores da CNB. Pior de tudo que eu torço pra CNB. E pior de tudo mesmo, com certeza, é que eu gosto do Diogo pra caralho, cara. Eu acho ele um coach assim... Com certeza, em questão de coaching, dele conseguir trabalhar o jogador, eu acho que ele é um dos melhores. Pelo contato que ele tem com o jogador, como ele trabalha o jogador, eu acho fora do normal o contato que ele tem com os jogadores. Ele realmente é um cara que ele lidera, que ele vai... Deu merda, a culpa é minha, foda-se, não quero saber. Ele realmente bota a cara em tudo. Tudo ele que toma as dores, que tenta resolver, que bota a mão na massa. As comps dele eu vejo que geralmente são muito coerentes. Você vê que o trabalho da CNB é uma coisa muito coesa e eu vejo com uma linearidade muito grande. Mas eu realmente percebo que o problema está entre a cadeira e o mouse e o teclado, né? Você vê que realmente são os jogadores que tiltam nas partidas. Eles vêm com comps fortes, com ideias sólidas, mas o macro deles é muito embolado. Eu vejo um decision make muito torto de uma certa parte do jogo pro final, que eu julgo ser tilt. Eu não consigo ver isso como sendo problema da estratégia ou dos jogadores. Eu acho que é um tilt mesmo que dá neles. Não sei se você já treinou contra a CNB, você realmente já presenciou isso. É nosso companheiro de treino, sim. E aí, o que você acha realmente que é o problema, mas assim, o problema mais gritante deles? Simplesmente a mesma coisa que você acha. Macro e Decision Makers. Porque em si é um time muito bom. Sim, eu É um também time acho isso. muito forte. Eu acho o PBO um dos melhores AD Carries da season. Sinceramente, o que ele vem jogando até agora, pro time dele tá do jeito que tá. Cara, o cara tá todo jogo acabando com o jogo. Todo jogo ele tá acabando com o jogo. Todo jogo ele tá fazendo um CS da hora. Todo jogo ele tá conseguindo manter a lane controlada. Todo jogo ele tá conseguindo ritmificar o jogo do jeito que ele precisa. E o time dele tá conseguindo manter isso. Eu tô vendo o Napão crescendo todo jogo. Todo jogo eu vi um Napão muito preso no começo. Mas nessas 3 semanas eu tenho visto que cada semana ele tem evoluído demais, cara. Tem sido uma coisa muito gritante. Não dá pra entender, sabe? Eu não consigo perceber. Eles têm tudo para ser um time muito bom. Eu vejo uma CNB com condições de ser top 4, cara. Mas, porra, tilta, pina demais. De fato, isso acontece, velho. Isso acontece muito, tá ligado? Me aparenta ser, exceto olhando de fora, eu não sei como é que eles se tratam e eles arrumam as coisas, mas parece que eles têm uma certa dificuldade em sanar esse tipo de problema. Sim, Esse específico tipo de problema. Parece sim. que, Porque de algum leva modo. desde o ano passado isso, né? Isso é uma coisa que vem Sim. desde o ano passado. Então você vê que, por exemplo, a Cade. Qual que era o problema da Cade ano passado? Ah, a gente não tem sinergia. Tá todo mundo jogando solo kill no jogo. Vamos pro bootcamp. Voltaram marretando todo mundo. Com exceção da escorregada do último jogo. Pra mim é o melhor time que jogou até agora. A NTZ tá jogando bem, mas eu acho que ela tem muito que provar ainda pelos times que ela jogou. Porque aqui, G3X, foda-se. Red Kennedy, na segunda semana também não achei grande desafio. O único jogo difícil que ela pegou foi contra a PEN. Que mesmo assim não dá nem pra dizer que foi um jogo difícil, porque foi a primeira vez que o Picoca jogou no competitivo, ele pega logo a NTZ contra. E ainda assim a NTZ empata, sendo que veio com o mesmo time que ano passado ganhou o primeiro split. Eu esperava mais, não sei você. É aquela coisa, né, cara? Como eu falei, Tier 1 completo com entendimento de macro, pessoas que ensinem macro pra eles e que tragam tendências de outros cenários e trabalhe dessa maneira, é só a PEN, Cade e a NTZ. O resto você tem uma defasagem de macro muito grande. Eu vejo muito na G3X
decision make bem ralo, uma coisa bem assim, bem... Você vê que eles precisam amadurecer muito no que tange decision make. E principalmente o path deles, early game, é bem zoado. Eu acho que são as duas coisas. Uma coisa que eu tenho reparado, apesar da gente ter tido jogos gritantes, eu acho que o pique tem melhorado muito se a gente for comparar com o ano passado, não? Sim, sim. E a gente veio com um meta bem diferente do que a gente tinha no passado. A gente tá com um meta aí realmente bem utility, bem voltado à movimentação. A gente está vendo que todo jogo tem uma movimentação diferente que ela acaba snowballando para outras direções. Então você vê que muitas vezes os times decidem fazer trade de turret, você vê que às vezes eles decidem focar nos objetivos secundários, você vê uma trade de dragão e arauto. Então o time puxa mais lutas e mais pick-offs, enquanto o outro está mais preocupado em fazer um 3-1 usando o arauto. Então, tipo, eu tô vendo uma quantidade de estratégias fluindo muito grande, porém mal executadas. Mas a nível de pique de ideia, porra, comparar com o CBLOL do ano passado não dá, cara. Pega o primeiro split do ano passado e pega o primeiro split de agora. De fato, Água uma pro melhora vinho. enorme. Em tudo, em piques, tendências. A única coisa que tá ruim ainda é o fato do macro, certo? Que isso pode ser explicado pela defasagem da staff, das staffs brasileiras, dos coaches, dos Sim. analistas. Mas agora vem uma pergunta que essa pergunta já me fizeram algumas vezes. Minha resposta sempre foi a mesma, mas eu vou te perguntar porque você também dá aula. Então essa pergunta é muito legal de fazer para companheiros de trabalho nesse quesito. O que é o prejudicial no brasileiro que faz com que o macro seja tão ruim aqui no Brasil? Eu acho que falta de tentar estudar sobre. A leitura é a principal ferramenta de trabalho para nós, né? Você não consegue sem uma análise, sem viver no Reddit. A gente vive no Reddit, porque o Reddit é, se não a maior, uma das maiores fontes de conhecimento que a gente tem. Acho que não só de LoL, como de muitos jogos. E tem muita coisa legal lá, cara, que aparece todo dia. Eu acho que se você tá buscando conhecimento instantâneo, lá se não é o melhor lugar, é um dos melhores, cara. Eu vejo que as pessoas abusam muito pouco disso. Eu noto que elas aproveitam o próprio cenário e reciclam o próprio cenário. Só que, porra, você já pega uma coisa que já é ruim, tenta reciclar aquilo, o que vai dar? Eu concordo com você, certo? Mas eu vejo que o brasileiro em si, em termos de cultura, ele parece ter um problema com conhecimento. E como o LoL é o competitivo do BR, também está incluso esse problema de conhecimento. Eu acho que as pessoas estudam menos do que deveriam. Ou entendem menos do que deveriam, ou têm pouca criatividade sobre o macro. Eu Ou acredito que então, também tem uma outra coisa muito interessante de ser dita. tem uma outra coisa também que é o seguinte. Hum. As pessoas simplesmente achar que o macro não seja importante. Eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente isso. Eu noto que assim, querendo ou não, nós vemos do Counter-Strike. Principalmente no 1.6, a gente via que o jogo ele era muito no micro. O micro do jogo era a coisa mais importante. O micro do 1.6 era a diferença dos times. Você vê que a MBR era um time que eles tinham um micro muito forte. A tela deles realmente era muito boa, a mira dos caras era boa. O conhecimento geral de mapa, apesar de ter muito menos coisa para se trabalhar, era muito bom. Então fazia com que eles tivessem uma vantagem sobre as outras equipes. Uma coisa que eu reparei, que quando começou o Dota 1, eu via muita característica do jogador do Counter-Strike no Dota 1. E também eu vejo muita característica dos jogadores de Counter-Strike lá da época de Lan House, lá do 1.5, 1.6, sendo carregadas e arrastadas para os outros jogos que não tem nada a ver. O próprio CSGO já não tem nada a ver com o CS 1.6. O CSGO ele reformulou totalmente e transformou o macro na coisa mais importante, né? Que hoje em dia você precisa de conhecimento sobre smoke, sobre flash, sobre coisas que no 1.6 não faziam tanta diferença como fazem hoje em dia. Então até o próprio Counter-Strike se renovou e se inovou para trabalhar em cima de macro e desprezar um pouco mais o micro e tornar ele uma coisa extra que vai fazer com que os erros dentro do jogo apareçam e crie diferença entre os times. Mas eu acho que precisa realmente ter uma reciclagem dos treinadores, né? A gente precisaria, a longo prazo, eu acho que isso não é uma coisa que vai ser resolvida em 1 ano ou 2, eu acho que isso daí é uma coisa para o futuro. Eu acho que a gente tem muito ainda para sentar, principalmente com gente de fora, e ver, cara,
De onde você tirou isso? Eu acho que a pergunta certa não é nem como faz, é de onde você tirou, de onde você viu isso. E, a partir disso, criar a percepção. Porque através da percepção, você abre novos caminhos. Eu acredito que você simplesmente continuar como a gente faz hoje em dia. Na Coreia fizeram tal coisa, vamos adaptar pra cá. Na China fizeram tal coisa, vamos adaptar pra cá. A gente nunca vai conseguir sair disso. A gente vai ficar nesse ciclo vicioso infinito de chupação de pau e não vai sair disso nunca. Enquanto a gente continuar nessa zona de conforto de sempre estar copiando as coisas, e principalmente muitas vezes eu reparo isso, até mesmo no Tier 1, as pessoas nem entendem o que estão fazendo direito. Acontecem e ficam bem amostras, e o CBLOL é a prova disso. Tá aí, toda semana pra isso. Eu fico bem puto, porque uma coisa que eu reparo é que as pessoas, a torcida brasileira, ela fica feliz em ver jogos que duram 1 hora. Mas uma coisa é eu ver um jogo que dura 1 hora em que o decision make final de cada equipe foi a diferença. Mas, porra, todo jogo que dura mais de 40 minutos é resumido em troll, cara. Tava até comentando com o Puppet que eu assisti um jogo fantástico essa semana, velho. Na LCSU. Foi H2Q versus G2, tá ligado? Simplesmente fantástico. Uma aula de como você controla o jogo e domina o macro. Dos dois times. Então, simplesmente, eu antes não era muito fã do cenário EU, hoje eu sou apaixonado pelo cenário EU, tá Eu ligado? sempre achei o cenário EU entre o segundo e o terceiro melhor do mundo. Não tem É, como, cara. Tem como. simplesmente os caras dominam muito isso. Os caras estudam bastante. Uhum. Diferente do NA, que é aquele cenário que jorra dinheiro, é um cenário em que o pessoal trabalha Infelizmente mais o do nosso que tá ganha. caminhando pra esse lado. Isso que é o triste de tudo. Não vejo dessa forma, cara. Eu Eu acho não que o vejo nosso dessa cenário forma. ele tá muito mais seguindo a linha NA do que seguindo a linha boa, né? Que é o EU, Coreia. Ah, eu discordo com você em partes. Acho que o que acontece no cenário NA é mais comodismo e só. Se não todos, a maioria dos times NA são realmente de ponta, tem jogadores de ponta. Mas, pro tempo que existe o cenário NA, o mínimo que eles deviam fazer é ser top 2 em nível mundial de conhecimento. Ou não, né? Ou não. Mas, tipo, o mínimo que eles deveriam ser é top 4, pelo menos, na minha opinião. Eu acho que o cenário NA tem tendência para ser melhor até do que o cenário da LMS. Mas eu acho que o comodismo lá atrapalha eles de evoluírem da maneira correta. Mas eu estou simplesmente apaixonado pelo cenário EU. E o cenário coreano que também é fantástico, né, cara? O cenário coreano, todo santo ano, eles fazem máquinas de título, cara. Todo santo ano, quando não é o mesmo time, sempre eles trazem um time muito forte, ou dois times muito fortes. Sinceramente, eu me surpreendi um absurdo com a Cool Tigers. Tipo, não esperava aquele time. Foi realmente. Meu bolão foi todo sacaneado, né, ano passado. Porque foi um conjunto de coisas idiotas que aconteceram. Cloud9, cara. Por quê? Por que a Cloud9 resolveu jogar justo no Mundial? Fizeram nada, cara. Os caras arrumaram a última vaga que tinha pra ir pro Mundial. Por que eles resolveram jogar só no Mundial? Todo mundo tava esperando uma Cloud9 0/30 e todos. Não. Jogaram primeira semana liso. Jogaram fino do jogo. Não fala mal da Code9, velho, a gente vai sair na mão. Capa. Verdade. Verdade. Eu amo a Cloud9, cara. Eu amo aquele time. Eu amo o Rai, cara. Se tiver a oportunidade de dar um beijo no Rai, eu dou um beijo na boca do Rai, cara. Tem como. Rai é um cara que ele já fez muita coisa da hora pelo competitivo, cara. Aquele Timo full macro. Reginaldo de carta azul. Capa. Reginaldo ser super TF. Aquela Nívea dele. Também, projeto de Frog, estagiário de Frog. Coisas que a gente só vê no cenário NA, né, velho? Puta que pariu, os caras. Os malucos não são bons, velho, mas agora falou de fazer piada, velho. Os caras são a máquina de fazer merda, cara. Meu Deus, velho. Eles conseguem. Double Lift ano passado foi um grande exemplo disso, né? O último jogo, PEN CLG. Ele engoliu todos os dentes dele depois que ele falou do BRTT. Óbvio que foi zoeira, né? Pra quem não sabe, ele fez uma brincadeira. Quando a câmera passou, até mostrou. Ele fez uma brincadeira com o time dele, falando que ele esperava que todo mundo estivesse lá quando o BRTT ganhasse o jogo. E ele fosse ficar sendo spamado no Twitter e no Facebook que BRTT marca o Double Lift. No final das contas, ele perdeu o jogo humilhantemente e a PEN passou por cima desse LG.
Que não valeu nada, porque o PEN já tinha sido eliminado, mas enfim, pelo menos jogaram bem. E agora vem aí o tema final da nossa entrevista, que é o que você tem de projetos para esse ano e ano que vem, e assim por diante. Eu tô trabalhando na Robot agora, certo? A gente tá com um projeto, a gente montou a nossa Robot Academy. Que é o time 2 de vocês, né? Na verdade, não é um time 2, certo? Seria mais uma equipe irmã e um local onde a gente pegou jogadores da Tier 3 para trabalhar eles do zero. E o projeto basicamente seria a gente colocar o nosso time da Robots, que está na Challenger Series no CBLOL, E certo? puxar eles pra Challenger Series no lugar de vocês. Isso. Igual a Team Liquid Academy, o Cuss Game, Não a precisa Greg. ir longe, não precisa ir longe. Cade e Cade Warriors. É, Cade Warriors. Então, o nosso projeto é fazer esse trabalho, certo? E moldar jogadores que estão no Tier 3, que têm vontade de estar no competitivo, mas que não tem pessoas tão qualificadas para ensinar como se jogar o competitivo, certo? Sim. Porque jogar LoL eles sabem muito. São garotos muito bons. A gente só precisa ensinar coisas que no cenário as pessoas não ensinam. Como já Em estamos resumo, aqui do macro. início ao fim. Sim, de fato. A gente ensina isso pra eles. A gente tem uma staff muito grande. Tem eu, o Puppet, o Sandy, o Lorenzo, o Michael. Agora eu vou fazer uma pergunta. Enorme. Então a gente. Onde está o Otto? Ah, sim, cara. O Otto. O Otto tá na Fox. O O Otto Otto foi tá na embora. Fox, sim. E Porra, é Otto. coach da Fox atualmente. Porra, Otto. Otto, geração Mr. Lalduri, junto com eu, Foragon. Só os fudidos do coach, os mendigos do cenário. Tá que pariu. O Otto, eu gosto muito do Otto, cara. O Otto é um cara muito inteligente, cara. Eu gosto dele pra caralho. Eu gosto muito do Otto também. Então, considerações finais aí a fazer. Eu só tenho que dizer pra vocês que me amem, cara. Eu sou o cara mais lindo desse competitivo, capa. Depois do Kalec. Mas, tipo, entre os staffs, no caso. Vamos lá, vamos estabelecer. Tem os bonitos staff e os bonitos players. Sacou? Beleza. Sim, assim, sim, tranquilo. Eu só tenho que agradecer aí a entrevista. E falar pra vocês torcerem aí pra gente. Que em breve a gente vai estar no CBLOL. A gente pode estar dando Certeza. umas tropeçadas aí, mas o time tá evoluindo. Com certeza. E em breve a gente vai estar aí pirocando geral. Como Claro, diz o Melão. claro. Eu sou fanboy da Robot, sou suspeito de falar, mas realmente eu vejo que é um time que tem tudo pra ano que vem estar no CBLOL, com toda certeza. Segundo split eu acho que é meio sonho pelo tempo de time que vocês têm, mas eu vejo vocês com certeza disputando o CBLOL aí ano que vem, no primeiro split de 2017. Ou talvez até, quem sabe, né? Do nada baixa louca em todo mundo aí, eles resolvem acertar o late game aí e esse split mesmo já vai. Tem pouco tempo de campeonato. A nossa proposta não é chegar em primeiro agora. A gente pode chegar em primeiro, ainda tem Mas os disputar um playoffs. playoffzinho. Sim, ainda tem os playoffs. A nossa meta é ir pros playoffs e trabalhar em cima disso. Sabe? A gente tem muito pouco tempo ensinando coisa pros garotos, sabe? Sim. Tipo, se der um split inteiro a gente puder ensinar eles, no próximo split a gente vai estar muito mais forte. Beleza, então, galera. E então vai encerrando a entrevista por aqui. Gostaria de agradecer a presença aí por esse tempo apertado que eu tô ligado que tu tem. Pro meu xará Iago Cerqueira, político nóis. e analista da Robot. Eu espero ver vocês aí na próxima entrevista. Eu já tenho uma pessoa pra poder entrevistar, mas eu tô esperando sair uma notícia pra poder ele vir falar da notícia. Porque isso, meu irmão, quando isso acontecer, vai ter gente soltando o rojão pelo cenário inteiro, vai deixar todo mundo maluco. Mas pode ter certeza, essa daí eu acho que nem tu sabe. Eu sei, eu escrevi no Facebook lá, vai lá, vai lá. Ih! Eu sei, cara. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Tu já sabe. Ah! É! Sim, cara, já Isso sei. aí mesmo. Então a gente vai ter aí um jogador para ser entrevistado. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês... Vou deixar a fanpage da Robots aqui, vou deixar a fanpage do Iago aqui também.
Eu gostaria que vocês dessem uma força lá, se inscrevessem, tá? E eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu a entrevista, que tá acompanhando os vídeos, né? Estamos chegando aí a um mês de canal, faltam 4 dias para um mês de canal, já estamos com 130 inscritos. E agora já estamos até monetizando os vídeos. Olha a evolução, um mês de canal, 130 inscritos, monetizando o vídeo. Que delicinha, olha só vocês tirando a adblock me ajudando, que coisa bonita. Troquei de câmera, como todo mundo pode perceber, né? Agora vamos comprar uma intro de gente e vai ficar tudo muito bonito, vai ficar tudo lindo. E eu gostaria que vocês continuassem acompanhando aí. Vejo vocês semana que vem com novos quadros, novas ideias. Vou estar trazendo, Iago, outros vídeos pra gente poder comentar a CBLOL, comentar outras paradas mais pra frente. Então, não é a última vez que vocês vão ver ele aqui com certeza. E os jogadores mesmo, talvez eu até faça um debate futuramente com alguns jogadores junto. Então, é nóis, valeu. E estão desligando. É nóis, maluco. Valeu, galera.